Pessoal, boa noite. Vamos lá, bora pra live. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre recrutamento e seleção. Vamos falar da história aí da minha convidada, da Débora. É uma história bem legal. Eu gosto de trazer histórias, né, gente? Adoro trazer histórias. Eu acho que histórias agrega, né? Deixa eu ver se a Dé já tá. Vamos lá. Vamos lá, meu povo. Vamos lá, deixa eu chamar o povo também, né? Vamos lá, chamar a galera. Jorjão. Chamar o pessoal, né, gente? Pra vir falar. Poxa. Bora aí, né? Prestigiar. Oi, Nilo, tudo bem? Deixa eu chamar a Dedé. Oi, Dé, peraí que eu já tô te chamando, tá? Peraí. Convidar Deus, né, gente? Porque tem amigo, não morre pagão, vamos lá. Ai, deixa eu tirar as margaridas daqui. Oi, Olá, Dé! Tudo bem? Tô me tudo arrumando ótimo, e aqui. você? Tô bem. Escovou os dentes, minha filha? Escovou os Com dentes? Já tava certeza, meu bem. Tô jantando, aqui, já. ó, linda, cheirosinha. Tomou banho? Mas tem que tomar, gente, para fazer live, tem que tomar banho. Tem que tomar banho, né? Né, antes de mais nada, obrigada por você ter aceitado aí o convite, né? Aquilo que eu falei, eu sempre gosto de respeitar e privilegiar meus convidados aí, porque é o tempo que vocês têm, né, para estar disponibilizando para a gente. Então, né, eu garanto para você que eu já convidei várias pessoas que não tinham disponibilidade, então eu respeito muitas pessoas que fazem parte aí, que é o nosso trabalho também, né, o nosso, a forma como a gente vê a vida também e tentar melhorar a vida das pessoas também. Então, de verdade, gratidão por você ter aceitado aí o convite. Pessoal, a Débora ela vai se apresentar, mas assim, eu conheci a Débora num evento do Maurício Sampaio, do Impacto, que você estava totalmente diferente. Aí você vai falar um É. pouquinho da sua bandeira, que você estava com outro escopo. Mas independente disso, assim, eu acho que o trabalho que você estava fazendo naquela época era e é um trabalho muito importante, porque os pais, eu sou mãe, você também é mãe, então a gente sabe o quanto é importante a gente cuidar dos nossos filhos e é nesse mundão que a gente está vendo tanta coisa acontecendo e também essa questão da carreira, né? Como que eles se colocam, essa coisa toda, né? Então, ó, o Jorjão aí, Jorge, né, faz a vez, bota coraçãozinho, manda Isso para os aí, colegas, você tá entendendo? Faz sua parte aí, meu filho. Jorge é o marido, gente. exatamente. Então, marido, faça a parte, trabalhe para a esposa. Mais, né? É, Oi? exatamente. Hoje nos ajude aí a multiplicar nossa É isso aí. audiência, né? É isso aí. Dé, é com você, eu queria que você se apresentasse, e o objetivo aqui é um bate-papo, você contar a sua história, a sua carreira, o que você está fazendo hoje, e eu fico monitorando o tempo, então quando estiver próximo aí eu te falo Tá para a bom. gente não ter problema aí, para perder a live, essa coisa toda. Então seja muito bem-vinda, é com você, tamo aí. É, porque assim, um dado importante, né? O Jorge falou um pouco sobre o Cevat, né? Quando ele fez a Foi. live aqui com você. Bom, a minha nota de tempo, ela é baixa, eu tenho tempo flexível, então Nossa! me conduza. Então pode deixar, aqui eu tô monitorando aqui. Então tá bom. Bora. Bom, Marcinha, eu quero te agradecer também de todo o coração. Eu tô já, sei lá, acho que é uns 8 ou 9 meses sem fazer live. Eu era super livezística aqui do Instagram. Tá. Mas a rotina de trabalho e algumas mudanças, como você colocou aí, que eu precisei implementar na minha carreira profissional, me fizeram me afastar um pouco do Instagram. Estou até sentindo saudade, fiquei muito feliz Ai, de que poder bom. voltar aqui. Aham. Adoro fazer live, acho importantíssimo que a gente possa contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas, de outras famílias. Eu sou casada com o Jorge, como a Márcia falou, e sou casada há 21 anos.
com esse lindo cabeludo da foto aí que vocês viram. E nós temos 2 filhos. Hoje os nossos filhos estão aí no momento, eu digo que é o momento transitório mais difícil da nossa vida, que é a saída da adolescência para a vida adulta. Então, são jovens adultos, né? Um rapaz de 20 e uma moça de 18. Caramba, cresceram! Bastante. Caramba, eles eram adolescentes. Muito. Quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento, eles estavam na pré-adolescência. Sim, eu lembro. Então, assim, foi, na verdade, o que me levou a buscar o meu estudo, hoje o meu escopo de trabalho está relacionado a todo o processo de desenvolvimento dos meus filhos. E uma coisa que eu percebo, e hoje está cada vez mais claro para mim, Márcia, que nós, mães, pais, nós, em muitos momentos, somos muito frágeis, porque a gente acha que sabe educar, que sabe direcionar os filhos, mas a gente faz tanta besteira. Por falta de conhecimento, por vergonha de pedir ajuda, por achar que não precisa de ajuda. E isso foi direcionando todo o meu processo de trabalho. Então, como você falou, inicialmente eu comecei trabalhando com parentalidade, com apoio a famílias, auxiliando pais, mães, principalmente mães. Eu tinha muitas clientes que eram mães solo, que cuidavam dos filhos sozinhas, né? Sim. Por vários motivos, mas realmente sozinhas. Então, comecei o meu trabalho com mãe solo. E aí eu comecei a identificar algumas fragilidades na construção dos filhos, de percepção, de realidade, e comecei a trabalhar com adolescentes. Eu tive bastante problema na minha adolescência, tive depressão, tive ideação suicida. Então eu tive muitas questões na minha adolescência e eu sempre acreditei que o nosso centro de construção, ele parte da nossa adolescência. O que nós nos tornamos na vida adulta está completamente relacionado a quem nós fomos na nossa adolescência. Nossas escolhas profissionais, relacionais, os nossos direcionamentos, o nosso olhar de mundo, tudo isso está muito relacionado à nossa adolescência. Então eu busquei fazer muitos cursos nos últimos 7 anos. Eu falei para o Jorge, pelo amor de Deus, a gente precisa tirar férias, tem 10 anos que a gente não tira férias. Vamos conseguir, graças a Deus. Vamos tirar aí. Teve que ser 10 dias referente a 10 anos sem férias. Então conseguimos, vamos tirar 10 dias de férias. E assim, nesses últimos 7 anos foi estudando, fazendo curso. As únicas viagens que nós fazíamos era para fazer curso. Então, eu fui identificando cada vez mais essa fragilidade na adolescência e comecei a atender adolescentes. Eu montei um processo de desenvolvimento, porque assim, as minhas primeiras formações foram em coach, eu fiz PNL, eu fiz constelação familiar, eu fiz várias formações relacionadas à parentalidade, ao desenvolvimento relacional. Só que o adolescente, gente, não é qualquer abrangência que você consegue entrar, sabe? Incorporar na cabeça do adolescente. O processo de coaching, ele é muito objetivo, ele é muito direto. Sim. O adolescente, ele funciona de uma forma diferente. Quando o adolescente se sente oprimido, se sente cobrado, ele se trava. Então, o processo de coaching não funcionava com o adolescente. Então, eu montei alguns encontros em grupo, porque o adolescente ele se desenvolve de forma mais efetiva em grupo, e dei o nome de Eu Comigo Mesmo. E comecei a fazer esses encontros, e era maravilhoso ver a transformação dos adolescentes. Eu trabalhava com eles autoconhecimento, comunicação assertiva, construção de visão de futuro e orientação profissional. Na época era descoberta profissional. Sim. E trazendo esses toques, né? Para o que é quando a gente cresce? O que é a vida adulta? Hoje foi até engraçado, Márcia, que a minha filha saiu com o namorado e aí ela me mandou uma mensagem: mãe, a gente está no banco fazendo coisas de adulto. Eu achei tão lindo ela falar. Que bonitinha.
E as a vida crianças, de né? adulto tem dessas, né? É verdade. E o adolescente não está pronto para isso, gente. O adolescente, ele não tem essa perspectiva, sabe, de solucionar, de resolver conflito, de trabalhar. Então, nesse treinamento, eu conseguia levar todo esse olhar para o adolescente, das importâncias de desenvolver alguns pontos na nossa vida. E fiz Tá. isso por esses últimos 6 anos. Eu fiz esse treinamento, mas eu senti que eu precisava aprofundar mais na carreira. E foi quando eu conheci o Maurício. Fiz a Uhum. formação de coach vocacional primeiro com ele. Depois eu fiz coach de carreira, orientação vocacional. Amo o Paps. Eu chamo ele de Paps porque eu tive uma mentoria com o Ele é Maurício. muito lindo, né? Ele é. Mas ele dá um puxão de Eu orelha, meu bem, sei, que você não eu tem sei. noção. Eu já apanhei já dele também. Aí depois ele olha com aqueles olhos azuis e fala assim, é pro seu bem. Aí como que a gente sente raiva? É Não o tem perverso, como. né? Ele é perverso. Perverso, isso é perversidade. Então eu fiz essas formações com o Maurício e encontrei a psicologia na minha vida. Nos Olha, últimos 4 anos eu encontrei a psicologia e assim, deu um match total na minha vida. Eu já estou faltando pouquinho para terminar a minha faculdade de psicologia. que E foi legal. assim, acho que o meu momento de acho que de sair do casulo, sabe quando a borboleta sai do casulo, assim? E foi quando eu descobri a psicologia de forma aplicada mesmo, os conhecimentos de forma mais profunda, não simplesmente ler um livro, né? Sim. E aí eu parti para essa parte de orientação vocacional, muito relacionada também, Márcia, à aceitação de mercado. Por quê? Hum, Adolescente não busca apoio. Adolescente não não, busca psicologia, verdade. não busca terapia, não busca Ai, coach, não não. busca ninguém. Eles são cabeça. Eu costumo comparar a cabeça de adolescente com gaveta de meia. Normalmente a gente tem uma gaveta que a gente vai socando um monte de meia lá. Os pares estão lá, mas eles estão todos bagunçados. Então, um Que processo legal. de psicoterapia, um processo de coaching com o adolescente, eu falo para eles que é organizar a gaveta de meias. Ele vai pegar o parzinho, combinando com o parzinho, faz aquela bolinha, separa por cores, que é como a gente organiza os pensamentos na nossa cabeça. Os nossos Verdade. sonhos, a gente transforma em objetivos, a gente transforma pensamentos em metas, objetivos, a gente traça os caminhos para alcançar esses objetivos. Então, tudo isso começou a fazer muito sentido. Então, eu fui para a orientação vocacional e montei um programa que chama Work Jovem, Ai, que que é linda. que é a descoberta profissional. Então, eu trabalho com eles. Eu usei tudo o que eu aprendi com o Maurício, mas eu trouxe vários pontos da Sim. psicologia. Então, eu Uhum. acredito num processo um pouquinho mais longo para a descoberta profissional. Tá. Porque no processo de coaching habitual, a gente trabalha com 10 sessões. No Sim, sim. orientação vocacional, eu trabalho de 14 a 20 encontros. Porque eu Uau! preciso trabalhar o autoconhecimento de uma forma tão profunda que a gente está lidando com grande parte da vida de alguém, que é a vida adulta, que é a carreira, que é a profissão. Se ele Sim, escolhe uma profissão de forma aleatória ou só seguindo um princípio, ele vai se tornar um adulto como muitos que a gente conhece, né, Márcia? Infeliz, verdade. que ganha muito dinheiro, mas que não é o dinheiro que atende aquela necessidade, sabe? Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que ganhavam muito bem, mas torravam todo o dinheiro. É, Por quê? é. Porque elas precisavam suprir uma necessidade emocional e não se sentiam merecedoras daquele dinheiro, porque não Olha sentiam só. satisfação naquele emprego. Então, por isso, eu desenhei o Work Jovem de uma forma mais profunda e mais longa. Então, eu acompanho esse jovem por pelo menos 4 ou 5 meses. Nossa, que É legal. um processo bem, assim, é um trabalho bem aprofundado. Eu incluo a família, eu converso com os pais, porque se eles não tiverem uma parceria, dependendo da idade do jovem, ele precisa desse suporte. Sim. Muitas vezes o jovem ele já está sobrecarregado. Tem muitas escolas que têm aula de manhã, de tarde, É. sábado.
Se a gente vai fazer um processo vocacional, eu preciso fazer com que esse jovem entenda que ele tem uma parceria comigo e que não é assim, que eu não vou cobrar, que eu estou ali para apoiar, para dar suporte, né? Então, fez muito sucesso também. É um programa que eu sou apaixonada, que é o Work Jovem. Já apliquei em escolas, em cursinhos preparatórios aqui em Brasília, individualmente, em grupo. Então, ele tem várias abordagens que pode ser aplicado no Work Jovem. Hoje, eu trabalho com atendimento individual online, porque a pandemia, infelizmente, impediu, né, esse contato presencial, mas eu tenho tido um excelente resultado com os atendimentos individuais. Então, o Work Jovem hoje eu trabalho com jovens a partir do segundo ano do ensino médio, até depois da formação do ensino médio. Então, aí a gente está falando entre 15, 16 anos, sim, até os 22, 24 anos. Você sabia que 24 anos ainda é adolescente, Márcia? Sim, porque lá na lei do aprendiz, né, vai lá de 18 a 24. Falei, gente, eu casei, quando eu casei, eu tinha 25 anos. Hoje em dia, com 24 anos, eu tinha 2 filhos. Menina, você começou cedo, hein? Jorge. De acordo com o ECA, a adolescência vai até os 24 anos. Mas é óbvio que a gente entende que esse período dos 20 aos 24, a gente, na verdade, não está falando de adolescência, a gente está falando de jovem adulto. Jovem adulto, né? Então, são os primeiros passos na graduação ou no empreendedorismo, que hoje cresceu muito o empreendedorismo. Primeiro emprego, né? Primeiras experiências profissionais. E esse é um quesito que eu pensei muito para a gente conversar hoje aqui. Porque hoje eu atuo também como prestadora de serviço em algumas empresas no processo de recrutamento e seleção. Né? Então, eu faço tanto o trabalho de orientação vocacional com jovens, primeiro emprego, entender o que é, por exemplo, a diferença de profissão, cargo, atuação profissional, tudo isso precisa ficar claro antes de escolher um trabalho, né? Antes de escolher uma profissão. É verdade. E quando eu entrei para o mercado de recrutamento e seleção, eu comecei a ver coisas tão tristes, adultos que não sabem fazer um currículo. Adultos que não sabem se apresentar, não sabem falar sobre a sua experiência profissional. Esses dias eu trabalhando, peguei um currículo, mostrei para a coordenadora da empresa que eu trabalho, e falei assim, olha só, isso aqui eu vou te apresentar como currículo em encheção de linguiça, porque não tinha informação concreta. Eram muitas informações soltas, mas que não me mostrava a real experiência profissional daquele candidato. Então, quando a gente pensa num processo de seleção, é muito importante identificar, dentro do processo de recrutamento, alguns pontos. Hoje, a maior ferramenta de busca é o LinkedIn. Se você que está assistindo essa live está buscando uma recolocação, está buscando atuar de forma concisa no mercado de trabalho, quer mudar de carreira ou quer se posicionar de forma concreta, séria, respeitosa, desculpa Instagram, mas não é aqui que você vai fazer isso. Lá no LinkedIn. É isso mesmo. Então, assim, cada um no seu lugar, né? Exatamente. O Instagram é uma ferramenta muito bacana para que a gente mostre que a gente está ali. Contribua incluindo conteúdo, vídeos. Eu adoro mais fazer aquelas dancinhas, aqueles negocinhos. Se você der uma olhada no meu Instagram, tem até minha cachorra dançando, minha filha, todo mundo dançando junto. Mas no LinkedIn, a gente precisa ter cara de séria, a gente precisa, entendeu? Eu falo a persona, né? A persona. No LinkedIn eu tenho que manter a fina. Mas é muito engraçado, porque o meu processo de recrutamento e seleção, eu sou uma pessoa muito espontânea, muito risonha. Então eu ligo para o candidato, eu dou risada com o candidato, eu mando mensagem e às vezes eu escrevo errado, aí eu falo, olha, o meu teclado não está combinando muito aqui comigo, está mandando umas mensagens erradas. Aí o candidato manda errado também, eu falo, olha, os nossos teclados são amigos, eles estão defendendo a gente.
E É bom aí, que você esses já dias, faz um quebra-gelo também, né? sim, esses dias eu recebi uma mensagem e eu fiquei tão Ah, feliz, que o candidato mandou assim: eu nunca participei de um processo seletivo tão humanizado. nossa, que legal, E, assim, para mim foi muito gostoso escutar isso, mas ao mesmo tempo muito preocupante. Quais são os sim, meus colegas de trabalho, o que estão fazendo por aí, né? faz Nós somos sentido. humanos e o nosso atendimento não está sendo humanizado? Como assim, né? É, É é, tudo muito objetivo, tudo muito feito de uma forma muito estruturada. é esteira, E né? É hoje, uma esteira, né? e hoje o mercado de trabalho, seja qual for a área, se nós não estivermos dispostos a nos flexibilizar, a gente não vai conseguir se encaixar. Isso é É fato. verdade. Concordo. Então, manter, por exemplo, as nossas redes sociais alinhadas, tanto o Instagram quanto o nosso LinkedIn, se ainda existe o uso de Facebook, que Sim. algumas pessoas ainda utilizam, grupos de Facebook, tomar muito cuidado com a linguagem, com o que a gente coloca, o que a gente fala, o que a gente está compartilhando por aí, porque, ó, recrutador olha tudo isso, viu? Eu falo para os meus alunos quando eu dou aula, se tiver algum aqui, eles vão saber. Porque eu falo para eles, vocês ficam colocando balada, cerveja, um monte de coisa no seu Instagram, o povo olha. Eles acham que não, mas o povo olha. Tá aí, viu, gente? Ó, isso aí. Depois quem for ver, tá aí, ó. A Olha mesmo. professora não mentiu, viu? A professora não mentiu, gente. Não. É verdade, viu? Tome muito cuidado com as coisas que você compartilha. Não quer dizer que você não possa expor um momento que você está numa festa legal, você quer Sim. dividir um momento que você está com seus amigos. Não é isso que eu estou falando, mas tomar muito cuidado com o posicionamento, com as coisas que a gente compartilha, com as coisas que a gente fala, a forma que a gente se relaciona, porque tudo isso entra no processo de avaliação comportamental. Quando a Tá. gente enxerga um candidato, eu vou buscar informações sobre ele. Hoje, as redes sociais facilitaram muito o trabalho do recrutador, mas dificultaram também para os candidatos, porque Com muitas certeza. vezes, muitas vezes eles são deixados de fora de um processo por um comportamento que pode até ter sido mal interpretado, uma republicação, um compartilhamento, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Quando eu converso com os jovens, quando eu faço esse trabalho que eu fiz num cursinho preparatório aqui, eu conversava muito com eles sobre isso. Gente, o básico não é só você escolher uma carreira, mas você entender qual é a postura que você precisa para encarar essa carreira. Uma vez eu conversei com um garoto e foi muito engraçado. Eu sempre falo dessa história. Eu acho até que eu falei dele na palestra lá no Maurício. Ficou tão marcante para mim que eu sempre falo dele. Ele queria fazer um curso de direito. E aí eu perguntei para ele: que legal, você conhece, já foi em algum escritório, conhece alguém que é advogado? Não, minha mãe é advogada, já fui no escritório com ela, acho legal e tal, o ambiente. Eu gostei do lugar e tal. Aí eu falei: legal. E você sabe que para você fazer o vestibular, você pode colocar uma segunda opção, né? O que vai ser a sua segunda opção? Aí ele relaxou, assim. Eu acho que biologia marinha. E deu um sorriso, assim. Aí Oxi! eu falei: nossa, não tem muita relação, né? Por que você não faz biologia marinha como sua primeira opção? Aí foi, na hora ele mudou de novo a fisionomia, fechou assim. Aí ele falou: porque Brasília não tem mar. Para eu construir uma carreira sólida, eu preciso ir embora de Brasília. Você Desculpa, mas acredita? foi engraçado. Brasília não. Foi. Mas sabe qual era a preocupação dele, Márcia? Ah, ah. Ele era filho único. E aí ele falou: eu tenho que Ah, deixar minha mãe aqui sozinha, eu não vou fazer isso. Ou olha seja, só. ele estava escolhendo uma carreira com a qual ele não tinha tanta afinidade assim, Sim. mas porque ele estava preocupado com a mãe. Então, assim, quando a gente pensa em tudo isso, que tipo de profissional, né, que ele poderia se tornar? Ele poderia ser um ótimo advogado,
mas ele também poderia ser um advogado muito frustrado, muito É infeliz. verdade. É. Então, assim, eu não cheguei a fazer um processo com ele. Foi um bate-papo, uma conversa que a gente teve. E eu fiquei muito, assim, reflexiva em relação a isso. Quantos adultos a gente encontra por aí? Eu não sei, assim, aqui em Brasília, a grande parte assim, a cabeça das pessoas é para prestar concurso público. É isso. É o Aqui, ser perfil, né? servidor público é, assim, a segurança, digamos, né? Que hoje não existe mais a segurança É, que a gente fala de 30, 20 anos atrás. E exatamente. aí, quando uma pessoa, por exemplo, com um perfil de mentalidade de Brasília escolhe empreender, é muito arriscado. Nossa. Eu e o Jorge é filho de servidores públicos, a família dele é toda de servidor público. Irmã Ah, servidora, pai, mãe, padrasto, tios, todo mundo é servidor público. E aí nós resolvemos empreender. meu A gente Deus. foi, a gente foi muito, muito, muito criticado. Mas hoje, tanto a família dele quanto a minha mãe sempre empreendeu, minha mãe é costureira a vida inteira, mas Sim. ela é assim, o instinto protetor dela não gostaria que eu empreendesse, porque ela sabe que não é fácil, né? Não, não é. Empreender é de arrancar, ó, aqui, ó os cabelos brancos. Eu Empreender, isso sei. é empreender. É Eu acho que é verdade, né? cuidar disso, não, porque eu sou super jovem. Mas é empreender, é só isso. Aham. Então, tudo isso segue na importância tanto da escolha profissional, de conhecer o ambiente profissional, qual a estrutura que eu vou trabalhar. E, às vezes, o profissional entra numa área assim, sem saber o que está acontecendo, só pelo retorno financeiro. Com E certeza, não a encontra maioria, né? satisfação, não encontra satisfação, não encontra realização, e aquele dinheiro não faz tanto sentido assim. É, Se o ele 10, não você... Opa, não sei se é o meu. Ai, gente, não é pra travar, por favor. Ah, cadê? Volta pra cá. É que volta, gente. Calma que volta. Raquel, oi, Raquel. É que volta. Peraí. Ai, a Débora caiu. Peraí, que ela volta. Você volta, Deck. Vou te chamar de novo. Não esquenta, não. A vida é assim. Me aceita aí. Só me aceitar. Me aceita que eu tô junto. Você me abandonou, mulher. Se não cair, não é da família Garcês. Não é, não é, né? Dé, eu vou aproveitar esse gancho aqui, dessa que você está comentando, né? Eu faço mentoria de carreira. Então, eu pego pessoas. Já fiz de adolescente, mas geralmente o meu nicho é transição, pessoal que está na transição, ou pessoas que estão para se aposentar. Já peguei aposentado, mas eu atendo pouco. Então, é nesse momento. Mas transição é Uhum. muito. E aí, o que acontece? Ou pelo menos a pessoa nem sabe que vai transitar. Ela nem sabe direito o que ela vai fazer. Mas assim, o que você está falando para mim, eu pego na ponta final. Você pega no começo e eu pego na ponta. E o que Uhum. acontece? O que eu tenho visto hoje? Muitas pessoas que, quando vão fazer o processo, não sabem o que querem. Às vezes me contrata achando, sabe aquela fórmula mágica que você fala, que as pessoas Uhum. acham que você tem que dar? E o que acontece? O que eu tenho visto são pessoas no mercado de trabalho que não estão felizes com o emprego que têm. Que é aquilo que É. você falou, elas estão lá só pelo dinheiro e apenas pelo dinheiro. E aquilo, aí é o que eu falo, eu sempre costumo falar assim, se à noite, lá no domingo, você ouvir a musiquinha do Fantástico, ou se tipo, você pensar, nossa, já é 8 horas, eu tenho que arrumar minhas coisas, que amanhã eu tenho que acordar cedo, e aquilo dá uma coisinha no coração, é porque você não está feliz com aquilo que você está fazendo. Então não vale a pena, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. É, porque se a gente for parar para pensar, o período em que nós passamos trabalhando, ele só perde
ou fica bem próximo do nosso período de estudo. Verdade. Então, nós estudamos por quase 20 anos durante a nossa vida. Dependendo do curso de graduação, estende-se até 25, 26 anos estudando. É Os verdade. nossos outros 30 e poucos anos, a gente vai passar trabalhando. E se a gente não tiver uma escolha assertiva, uma identificação com aquilo que a gente faz, a infelicidade é certeza. Né? Então, assim, tem um filme que eu passo para todas as pessoas que eu atendo, para todas as pessoas que eu conheço, eu indico o B-Movie, que é aquela abelhinha que vai fazer a escolha profissional. Eu amo aquele filme. Gente, eu vou assistir de novo, porque eu adoro desenho. Tem uma parte que é assim, é crucial, aquela parte que ele tá todo feliz, se arruma, passa mel no cabelo. E aí ele vai escolher qual é a função que ele vai executar na colmeia. E aí o outro abelho lá vira para ele e fala assim, você precisa escolher, porque você vai fazer isso até você morrer. Nossa! Ele olha e fala assim, mas eu só vou fazer isso na minha vida? E aí ele, sim, até você morrer. Aí ele some assim, né? Porque ele precisa pensar primeiro, gente. É uma decisão tão importante. E como assim? Ele precisa escolher um só se ele quer fazer um monte de coisa. E o filme, ele mostra justamente essas vivências, essas experiências. E eu falo muito isso. Hoje eu tive um atendimento vocacional e eu falei para minha cliente, falei, você fala inglês, você está na dúvida se quer trabalhar com tradução, se quer fazer jornalismo, se quer fazer gastronomia. Ela não sabe ainda o que ela quer. Eu falei, olha, sabe uma área bem legal, porque ela também está pensando em fazer turismo, que você pode experienciar alguma coisa, é na área de hotelaria. Você fala inglês, você já é maior de idade. Faz experimenta, sentido. você já pensou nisso? Aí ela falou, olha, Débora, gostei dessa ideia. Acho que eu vou dar uma procurada. Por quê? É uma atuação que não exige tanto assim, né, de dedicação. Você não precisa ter necessariamente uma graduação para trabalhar dentro da área de hotelaria. Eu falo na área de atendimento, né? Então, é uma experiência para conhecer pessoas, ampliar o seu network. Então, para quem está buscando o primeiro emprego, gente, arrisca. Experimenta várias coisas. Faz estágio. Estágio é sensacional para o aprendizado, para crescer, para aprender, para se desenvolver. Então, isso é muito bacana, é muito importante. Quando a gente busca experiências, experienciar as coisas. A minha filha, ela fez um trabalho de freelancer no final do ano. Foi muito engraçado. Ela trabalhou numa loja de roupa e ela estava toda feliz da vida. E aí, 15 dias, 20 dias depois, eu falei para ela, e aí, filha, você tá gostando? Aí ela, não. Como assim, filha? Aí ela, não, mãe, não quero isso para mim, eu só vou continuar porque realmente eu me comprometi, vou até o final do contrato, mas não é o que eu quero para mim. Ela trabalhava de 1 da tarde às 9 da noite. Às vezes saía do shopping 10 horas, 10 e meia. Na época, pertinho do Natal, Nossa, era muito puxado. E aí o freelancer é o quê? É o bombrilzão, né? Então ela que dobrava a roupa, ela que repunha a arara, ela que montava os manequins, ela que auxiliava o vendedor. Então ela estava realmente muito cansada, muito desgastada. Hoje, ela tem certeza absoluta que ela não quer trabalhar em shopping. Então, essas experiências servem para isso também, né? Sim, e que bom que ela pode experimentar, né? Porque não é todo mundo que pode experimentar, né, Dé? Não é todo mundo, né? Tem gente que já vai nessa pra vida, né? Exatamente. Essa fase, por exemplo, que você trabalha com transição de carreira, você trabalha com muitas dores, né, Márcia? Sim, muitas. Muitas. Ou ela já está exausta, ou ela já está desistindo de tudo. Sim. Então, né, ela já está assim, com dores muito latentes, ela já experienciou muitas coisas, às vezes também. Então, o nível de frustração das pessoas no mercado de trabalho está muito alto.
E eu vejo que muita coisa parte das lideranças, pessoas querem ser chefe, né? Principalmente aqueles que não são líder. Quem é líder, o colaborador sente uma dor menor, vamos dizer assim, né? Mas Exatamente. para quem não tem um líder e tem um chefe, isso fica muito pesado, porque é aquilo que eu falo, né? Todo dia você vivendo aquilo dali. Então, assim, vez ou outra eu tô passando eles para psicóloga, porque como eu não sou, então eu falo, ó, esse ponto especificamente eu não vou conseguir tratar. Você vai ter que ir para uma terapia. E aí é natural, eu tenho pessoas que a gente tem parceria e a gente Uhum. indica, porque são pessoas que eu confio, né? Não vou passar o meu cliente para uma pessoa que eu não confio, que eu conheço o trabalho. E agora é online, então as pessoas ficam mais, ficam mais até, dependendo, que nem eu atendo um rapaz da Bahia, tem outro que eu Sim. atendo o Brasil inteiro. E aí essa pessoa que está na Bahia, com uma psicóloga aqui de São Paulo, ou do interior de São Paulo, então de alguma forma e aí vai, e aí o que eu costumo orientar? Pega o trabalho de mentoria de carreira e leva para a psicóloga, porque ali tem outras dores que Sim, eu não vi. exatamente. E aí, lá na frente, eu já tive situações que a pessoa queria pedir demissão, e aí tem uma parte na minha mentoria, eu faço planejamento financeiro, né? Que eu costumo dizer que é o momento que eu falo, esquece do odinho do chefe e vamos falar de dinheiro, Uhum. né? Que é Aham. tipo, pé no chão. E eu tive um É. mentorado que ele porque queria pedir conta, aquela coisa toda. Aí eu falei para ele, ó, eu vou passar todas as etapas, vamos para a parte de finanças, depois a gente continua. E aí eu falei É. para ele, me conta como que tá a sua vida financeira. E aí a gente colocou no Excel, o cara estava devendo apartamento ainda, tinha acabado de comprar um carro, Não. a esposa estava grávida. Eu falei, olha, ok, eu entendo a sua dor, mas agora não é o momento de você pedir as contas ou transitar. É. Caso você seja demitido, ok, é o andar para frente de forma espontânea, né? Sim. Aham. Você Sim. vai, né, meu filho? Você vai, é espontâneo, entendeu? Você tem que ir. É. Agora, ainda não. Eu acho que É. para mim, assim, foi primordial eu ter trazido ele para o chão naquele momento, porque ele, depois de um ano e meio depois, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou, foi a melhor coisa que aconteceu, se eu tivesse feito aquilo, eu teria feito uma bobagem. E olha só, ele conseguiu reverter, ele foi até promovido, Olha só. entendeu? Então, assim, Isso é muito, muito. é aquela Essas coisa, orientações, elas sim, são fundamentais. Porque quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não ai, consegue não, enxergar soluções. não, E não. tendo alguém de fora para olhar por nós, para nos direcionar, sabe? Isso faz muita diferença. Muita E diferença assim, mesmo. imagina, vai, a faixa etária mais ou menos que eu pego é de 30, 45 para frente, né? Então tá muito coisa que eu já vivi. Então, ok, tem vivência. Agora você imagina, você pegar um adolescente que não tem vivência, não tem a malícia do mundo corporativo, Uhum. tem aquele sonho que, né, às vezes chega agora de remoto é diferente, mas antigamente eu tinha uns aprendizes, né, uns estagiários, e Sim, aquela ânsia de querer crescer, e aí eles começam a ver como é o jogo e eles ficam decepcionados, né? Porque hoje todo dia tipo, hoje em dia é tudo para muito rápido, e aí eles acabam ficando decepcionados. Se eles têm essa preparação que você faz, que é o teu trabalho, uhum. nossa, cara, isso minimiza 10 milhões de vezes. Eu acho que todas as escolas tinham que ter esse tipo de trabalho. Todas, todas, todas. Sim, sem dúvida. Na nova atualização, né, da BNCC, as escolas obrigatoriamente, isso era para ter acontecido em 2020, mas a Tá? pandemia É, obrigou que as escolas postergassem e foi postergando de um ano para o outro, né? A aplicação da nova BNCC, que é o quê? tá. Toda escola é obrigada a oferecer suporte e instrução para gestão emocional, Hum, instrução para educação financeira. E a nova estrutura educacional direciona o aluno para a escolha profissional, escolha de graduação, no caso, tá, né? tá. Não Uhum, escolha profissional, mas escolha de graduação. Então, o que acontece?
Só que para e pensa, né? Essas mudanças às vezes também me dá até uns piolhos, assim, de desespero. Porque pensa um menino no 9º ano, sem nenhuma instrução, ele tem que decidir qual que é a área que ele vai querer fazer no ensino médio. Se é biológica, se é da saúde, se é de humanas, se é de exatas, se é científica, para ele decidir quais as disciplinas ele vai fazer. Gente, Nossa, mãe. essa preparação precisa acontecer, ó, lá atrás, sabe? Então, assim, hoje eu trabalho também com atendimento de escolas. Então, o que que eu faço esses dias? Acho que ontem até eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, como é que você dá conta de fazer tudo que você faz? Não sei. Tranquilo. Meu irmão fala a mesma coisa. Como é que você consegue? Tem até um filme que fala como ela consegue. Fala, como é que você consegue? Fala, não sei, e vai. E vai. Deixa aí. Encaixa. A gente dá uma rebolada com encaixa. Exato. Então, assim, o que que eu faço em escolas? Primeiro, eu trabalho um olhar para entender qual é a linguagem dessa escola, se ela tem estrutura para oferecer isso, qual é o suporte que essa escola precisa. Então, é um modelo de consultoria. Precisa iniciar a nova linguagem da BNCC? O que você precisa? Você precisa preparar os seus professores? Você vai utilizar e trazer mais sobrecarga para esse professor? Porque muitas vezes eu já tive essa experiência de chegar numa escola e ter um processo que é maravilhoso. Eu não sei se você conhece a Escola da Inteligência, que é um programa de desenvolvimento socioemocional do Augusto Cury, que eu admiro muito, é um material lindo, é uma linguagem linda, porém é aplicada por um professor da escola. Então, esse professor, ele pode ser o professor de matemática, ele pode ser o professor de educação física, é o professor que tem maior disponibilidade de horário na escola. Nossa. Ele vai para a sala e ele não tem preparo para entregar esse conteúdo. Então, tudo isso eu consigo mapear e trabalhar. Beleza, a escola não tem recurso para contratar um profissional específico para aplicar isso. Vamos identificar o perfil dos seus professores, quais são os professores que têm uma carga horária mais flexível, vamos identificar o perfil deles e a gente consegue identificar o melhor profissional para executar esse trabalho. Não tem como. Então, eu consigo, eu tenho vários parceiros que me auxiliam nesse processo. Então, a gente faz encontros, tanto online, presenciais, para trazer para a escola tanto esse processo de desenvolvimento socioemocional a partir da primeira série. Nossa, então, sensacional. Ai, que lindo, né? A gente fala o que é emoção, como que ele identifica essa emoção, o que é carreira. A gente consegue identificar nas brincadeiras das crianças qual é o direcionamento de escolha profissional dessa criança. Que legal. Quando ele se tornar adolescente, ele vai conseguir identificar já esses sinais. A gente já tem um mapeamento, porque através de todas as ferramentas e estruturas que são utilizadas, a gente consegue já trabalhar esse mapeamento. Quando ele chegar no 9º ano, para ele escolher o direcionamento, vai ser assim, ó. Ele já tem certeza daquilo. Então, só que é um trabalho muito robusto, sabe, Marcia? Então, assim, ele tem uma aplicabilidade hoje, para mim, com todas as atribuições que eu tenho, hoje por isso que não é o meu foco de trabalho hoje. Eu ainda faço ele. Mas eu faço mais com esse modelo de consultoria, de auxiliar a escola a integrar os profissionais que ela já tem para aplicar esse serviço. No máximo, eu levo o Work Jovem para a escola. E aplico o Work Jovem no primeiro semestre para um grupo de alunos, no segundo semestre para outro grupo de alunos. Mas todos esses outros processos, eu ofereço estrutura, treinamento para a equipe que a escola destinar para fazer essa aplicação. Então, hoje a gente tem muita possibilidade de fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes se tornem adultos mais seguros, com escolhas profissionais mais assertivas, mais relacionadas aos seus perfis. Porém, nós ainda temos muitos adultos resistentes. Sim, a processo de desenvolvimento, a abertura a novidades. Muitas pessoas, a gente já está indo para o 3º ano de pandemia. Quantas pessoas ainda estão querendo voltar para o como era antes? Como era antes não existe mais, gente. Exato. E é isso na cabeça que dói menos. É verdade, faz sentido.
Então, a gente precisa eternamente se adaptar, se reinventar e se recolocar, seja na família, seja nos relacionamentos, seja nas profissões, né? Por exemplo, uma área que eu trabalho bastante é com recrutamento de profissionais da área de tecnologia. Você não tem noção, Márcia, da a quantidade de curso que essas pessoas têm que fazer. Eles têm uma remuneração muito significativa, são remunerações muito bacanas, assim, de 15, 20 mil reais por mês, trabalhando home office. Mas, gente, juro por Deus, é uma lista, assim, ó, enorme de certificações que essa pessoa precisa ter. E o tempo todo, né, Dé? Constantemente. Senão eles ficam desatualizados, né? Exatamente. Nós tivemos um candidato maravilhoso, candidato com perfil, com conhecimento, só que ele ficou um ano afastado. E óbvio que a gente ficou super sentido porque ele perdeu grande parte da família, né? Durante a pandemia. Sei. Mas ele ficou desatualizado do mercado de tecnologia. Principalmente nesses últimos 3 anos, gente, o que esse mercado cresceu, a potência que está o mercado da tecnologia. Se você é da área de tecnologia, se seus filhos são, apoie. Exatamente. Porque é uma das áreas que mais tem crescido. Então, assim, são áreas, por exemplo, que estão em super destaque. A área da tecnologia, da comunicação, área do marketing, área de gestão emocional, psicologia, recursos humanos, coaching, terapias, como é que chama, gente? Terapia alternativas, sabe? São áreas que cresceram muito nos últimos anos. E a gente precisa se atualizar, não só a nós como profissionais, mas ao mercado. O que o mercado está pedindo? Exatamente. Então, não adianta só você ter um perfil massa, você ter uma carinha linda, você ter um conhecimento, se você não tiver flexibilidade. Não mesmo. A todas essas adaptabilidades. Ai, Dé, tá tão gostoso, mas já tá dando. Já passou até do horário, eu tô só aqui. A Tayane falou que já passou até do horário. A Tayane, ela fez um comentário que normalmente são os pais que dão como sugestão, os pais que escolhem, né? Essa questão do BNCC que você comentou, né? Porque aí que a criança não tem maturidade ainda para escolher, os pais acabam intervindo dentro do que eles acham que é importante. Eu sou mãe, com certeza eu devo ter intervido aí em algumas coisas também no meu filho, mas chegou uma hora que ele mesmo escolheu. Eu escolhi ser mentora de carreira por causa do meu filho também, então não é muito diferente da sua história. Os nossos filhos têm grande influência aí na nossa vida, né? Então, não tem jeito. Quais são as primeiras referências, né? Verdade. Só digo uma coisa, Tayane, nem sempre, quando a gente tem essa postura, a gente está ajudando os nossos filhos. A não ser que, óbvio, né? Haja um bom assim, um consenso, não é bom senso, um consenso de sentar com os filhos, identificar, fazer algumas perguntas, identificar a postura deles, porque às vezes a gente toma decisão baseado no que nós acreditamos que seja o melhor para os nossos filhos, mas nem sempre é o que eles desejam. Né? Então, lembra da historinha que eu falei do menino que queria fazer direito, ele queria atender uma necessidade que não era dele, era da mãe. Da mãe. Ele e por amor, né? Sim, porque ele se sentia responsável por cuidar da mãe, né? Como filho único. Então, a gente precisa, sim, orientar, guiar os nossos filhos. Mas, antes de tudo isso, escutar os nossos filhos, enxergar os nossos filhos. Porque eles são outras pessoas, eles têm outros quereres, eles têm outros desejos, outros sonhos para as vidas deles, né? Então, assim, uma coisa que eu particularmente falo muito para os meus filhos. Eu não sei o que você vai escolher para você, mas eu sei que você vai fazer isso lindamente. Então, quando a gente fortalece, né, e potencializa esse olhar dos nossos filhos para o que eles possam fazer e que eles vão fazer bem, que eles vão ser felizes, a gente alimenta esse sentimento. Isso é muito, muito bom. Hoje, com muito orgulho, eu falo que o meu filho é estudante de psicologia, fico imensamente orgulhosa disso. E a minha filha está começando a faculdade de biomedicina, que me enche. Ai, que lindo!
Então, assim, eu fico muito feliz. Todos eles passaram por todos os treinamentos do Workshop. Já sabem as ferramentas de orientação profissional com o pé nas costas, mas sempre dá uma dúvida, sempre dá uma insegurança, né, gente? Porque, Sempre, como eu sempre. falei, escolher o que você vai fazer por 30, 35, 40 anos da sua vida, dá um frio na barriga e tem que ser muito bem pensado. Nem me fala. Daí vamos ter que acabar, mulher, porque senão a gente vai ficar aqui, né? Vai fazer. Queria te agradecer. Você quer deixar uma mensagem, assim, pra gente finalizar esse papo? Foi muito gostoso, aqui aprendi muito. Tô aqui assim, ó. Você viu que eu até fiquei assim, ó. É gostoso ouvir, né? Ah, com certeza. Eu acho que eu acabei falando a mensagem que eu acho importantíssima para que, melhor do que guiar os nossos filhos e orientar, é escutá-los e enxergá-los individualmente, né? Então, enxergar que eles são seres individuais, independente da quantidade de filhos que a gente teve. É verdade. Os filhos são individuais, então a gente precisa ter esse olhar e respeitar e dar apoio, dar orientação. Gente, e não tenham medo. Precisou, procura psicólogo, gente. Faz uma psicoterapia. Isso é bom demais para nossa vida. Fazer um acompanhamento psicoterápico. Né? Independente se tá passando por algum conflito. Você tá bem. Passa também, é gostoso. Nossa, é sensacional. Tem alguém para falar. Gente, é ótimo para xingar o marido. Não é? Gente, sensacional! E aí a gente descobre porque a gente xingou, né? E por aí vai. E por aí vai, né? Ai, Débora, obrigada. Tô até assim, eu falei assim, ai, que pena. Vejo a hora de encontrar vocês aí, né? Ter os eventos aí pra gente se encontrar também, pra gente poder conversar. Olha, aproveita suas férias, descansa. Oi, Kelinha. Kelinha entrou, descansa bastante. E que, se Deus quiser, aí 2022 seja um ano de muita luz para nós, de muitas oportunidades de trabalho. Galera, sigam a Débora, ela trabalha com carreira também e faz um trabalho muito bonito, faz consultoria, faz treinamento, está super à disposição. Quem quiser, chama ela lá no direct que ela atende, pessoa séria, que eu indico de olho fechado. Tá bom? Fiquem com Deus, Dé. Bom descanso, obrigado novamente, tá? Pela oportunidade aí, por ter aceitado. E até a próxima! Até! Vamos fazer isso mais vezes. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau!